Ontem à noite, a informação que partiu, primeiro ali da imprensa da Argentina e depois confirmada pela imprensa carioca, de que o jogador estaria indo para o Botafogo. Há uma divergência de informações. A imprensa carioca crava o jogador no Botafogo, que ele já teria aceitado a proposta. O César Merlo, jornalista argentino, que é especialista no mercado, fala que ele tem propostas dos dois, do Fortaleza e do Botafogo, mas que estaria mais inclinado ao Botafogo. Outros jornalistas argentinos também falam que ele não aceitou ainda o Botafogo, mas que estaria mais inclinado a jogar no time do Rio de Janeiro. O que a gente, nessa manhã, tentou entrar em contato com Botafogo, Fortaleza e com representantes do Barbosa. Até por conta desse momento, dessa situação, dessa mudança que aconteceu, ninguém respondeu. Não tivemos retornos nem do Fortaleza, nem do Botafogo, tampouco do staff do jogador, apesar de insistentemente mandarmos mensagens e tentarmos contato por ligação também, e ninguém deu resposta. O certo é que o jogador está livre no mercado, porque ele não renovou o contrato com o Libertad. O próprio jogador, essa semana, colocou na sua rede social que estava saindo do Libertad, onde o contrato dele se encerrava, e ele não aceitou a proposta de renovação. Então, ele é dono do próprio passe, digamos assim. Eu sei que essa palavra passe não é mais atual, mas ele é dono dos próprios direitos econômicos porque ele deixou o Libertad. Então ele tem a liberdade de negociar com quem ele quiser. Nós tínhamos a informação de que ele tinha um acerto muito bem encaminhado com o Fortaleza. Já relembramos aqui que os dirigentes até falaram em reforços internacionais vindos de fora, mas o Botafogo apareceu no meio do caminho e tá na mão do Alexander Barbosa. Ele tem que decidir para onde é que ele vai. Se ele vai pro Botafogo ou se ele vem pro Fortaleza. O certo, Samuel, obrigado, pode tirar da tela aí, pessoal. O certo, Samuel Conrado, é que o Alexander Barbosa, que muita gente já contava com ele no elenco do Fortaleza, pode não vir para cá. O Botafogo é um time que tem ali uma SAF constituída e com o pessoal do John Textor, que coloca muito dinheiro lá, que injeta muita grana também. E os dirigentes do Fortaleza já tinham falado aqui o quanto o mercado ficaria difícil por conta disso, né? Os times que têm SAF e com parceiros têm entrado no mercado muito fortemente. E nesse mês de dezembro a movimentação é muito alta. E o Fortaleza pode acabar perdendo um reforço que seria muito importante, porque o Alexander viria, ou ele pode ainda vir, não está definido, mas ele viria para jogar do lado canhoto ali, que é um lado que o Fortaleza está precisando, viria para disputar diretamente a posição com o Tite, e o Fortaleza já emprestou o Bernardo Chapo, e o outro zagueiro que tem hoje é o Tobias, que a gente ainda não sabe se vai ser emprestado ou se permanece, e uma possibilidade de retorno do Bruno Melo, que também tem propostas de outras equipes, mas que também pode vir a permanecer. Se não vier para o Fortaleza, Samuca, acaba sendo uma peça que é importante que o Fortaleza, eu não vou dizer que ele perde porque não era dele, porque não chegou a anunciar, mas uma peça importante que estava no radar que pode acabar saindo, né? É uma situação que a gente vai acompanhando, o Fortaleza tá levando o chapéu do Botafogo, né? O Botafogo SAF é bem complicado quando a gente fala de uma equipe que já tem essa estrutura e a gente também imagina que no próximo ano tenha investimento maior de Vasco, Bahia, isso tudo por conta do investimento que vai ser feito nos elencos montados para 2024. O Botafogo tá indo ao mercado, tinha visto já o Alexander Barbosa, jogador que foi destaque no Libertad do Paraguai, jogador que é argentino, 28 anos, conseguiu fazer 6 gols, é muito bom na bola aérea. O Fortaleza já estava encaminhado, apalavrado com o jogador, só que tem a situação aí, o Botafogo que também já venceu o Fortaleza em outras disputas. Lucas Perry, goleiro, teve uma ocasião que o Fortaleza tentou ir atrás do goleiro, só que o Botafogo entrou na história e conseguiu levá-lo pra lá. Depois, o zagueiro Adrielson foi o do Adrielson eu lembro bem, porque Isso. O Adrielson era um cara que também estava palavrado com o Fortaleza, estava ali bem encaminhado, e o Botafogo atravessou e levou. O Adrielson eu lembro perfeitamente. E aí o Marcelo Paes mesmo disse isso em entrevistas, que é muito complicado você disputar com uma empresa, um clube que já é SAF, né? E aí o Botafogo, com o John Textor à frente, tá injetando dinheiro, já tendo em vista a próxima temporada, que o Botafogo vai jogar a Copa Libertadores, não conseguiu o título brasileiro em 2023, mas vai chegar forte pra 2024, montando um elenco forte. Ao meu ver, o Alexander Barbosa seria uma baixa importante pro Fortaleza, que já estava projetando o elenco pra 2024 como zagueiro argentino. A gente tem até aí os números dele na tela pra quem tá acompanhando na tela da TV Diário e também no YouTube Jogada. Ele fez 44 partidas pelo Libertad nesta temporada, 43 jogos como titular, 6 gols marcados e 2 assistências. E já defendeu muitas equipes conhecidas do cenário do futebol sul-americano. Equipes de tradição nos seus países, River Plate, né? O Defensa e Justiça talvez seja o de menos, mas que é um clube que nos últimos anos vem participando de muitas competições internacionais, né? E aí River, o Independiente, Libertad, já trabalhou com o Vojvoda, é um cara que na bola aérea tem muito forte, o cara é imenso, 1,93 m e na capacidade de construção também. Tem um detalhe também importante, Samuel, nessa situação, se o Barbosa decidir ir para o Botafogo e não para o Fortaleza, não vir para o Fortaleza, que é o fato de que o Fortaleza se apresenta dia 10 e é como você falou, possivelmente já estava dentro dos planos ali, já estavam contando. E aí você vai ter que voltar, se ele não vier, você tem que olhar para o mercado de novo, mapear novamente, buscar peças, porque uma coisa é você ter um jogador que você está interessado, mas que a negociação ainda está pela metade e você tem ali um plano B. Outra coisa é a situação com o Barbosa, que a informação que a gente tinha era que estava muito bem encaminhado. Repito para vocês, a informação que eu recebi, inclusive, de um jornalista que cobria lá o Libertário, de que ele teria até pedido para que não tivesse nenhum tipo de anúncio antes do Natal, porque ele queria
se despedir do Libertad, ele mesmo queria comunicar ao Libertad que não ia ter a renovação, e depois disso aparece essa situação do Botafogo no meio do caminho. É normal, questão de mercado, o mercado é assim da bola. Qualquer clube, enquanto você não fechou, pode chegar e fazer proposta, é uma situação de mercado, mas eu imagino que já se contava com ele. E aí você tem que de novo voltar pro mercado, caso ele não venha, pra buscar uma peça, porque o Fortaleza precisa de zagueiro ali pela esquerda. Exatamente, e aí vai ter que mais uma vez recorrer ao departamento de staff, né, de scout, melhor dizendo, do Fortaleza, que fez um bom trabalho nas últimas temporadas e que deve ter ali uma lista de outros jogadores para, caso o Barbosa não der certo para a próxima temporada, tenham outros jogadores. O Botafogo, inclusive, já fez ali a aquisição do Lucas Alter, jogador que fez destaque no Goiás na temporada de 2023, jovem, bom cabeceador, tem bom posicionamento dentro da grande área, e agora, mais uma vez, levando o Alexander Barbosa. O Botafogo vem forte pro próximo ano, é ver ainda esse resto de história, de novela argentina que a gente vai ter entre o PC e o General Severiano para ver para onde ele vai. Eu só lembrando pra galera, viu, o Roder falou o seguinte, já falaram que ele foi pro Botafogo. É porque existem Roder, informações diferentes. Tem gente, a imprensa do Rio já disse que ele aceitou o Botafogo, mas muitos jornalistas argentinos, e o Barbosa é argentino, então são caras que têm contato direto com o staff dele, possivelmente até com o jogador, falam que não há uma decisão de que ele deve decidir nos próximos dias e que ele tem propostas dos dois clubes. Isso é o que a gente sabe é o certo, que ele tem proposta das duas equipes. Se ele aceitou ou não é outra história. Eu repito, nós tentamos contato agora pela manhã com Fortaleza, Botafogo e com o staff do jogador e não obtivemos respostas ainda. Acho que muito por conta desse momento, foi uma coisa que pegou de surpresa, porque o Botafogo apareceu de uma hora para outra dentro dessa negociação, mas a gente aguarda a situação da decisão do atleta. Se o atleta joga no Botafogo, se o atleta joga no Fortaleza, mas eu repito, as informações que vêm inclusive da Argentina, de jornalistas argentinos, é que de fato o Botafogo nesse momento teria essa preferência e o Fortaleza ainda esperaria a situação, mas o Botafogo tem essa preferência em relação ao Alexander Barbosa. A gente vai falar mais do Fortaleza porque a Marta Negreiros, antes de sair para curtir o seu ano novo, vai falar com a gente com mais informações do Tricolor. Diga lá, Martinha. Brenão, cheguei. Um abraço pra você, pra todo mundo acompanhando Jogada Primeiro Tempo, último Jogada do ano. Vamos falar sobre Fortaleza e sobre dinheiro e também mercado da bola, algumas saídas de jogadores. Fortaleza, nessa semana, divulgou o seu orçamento, a prévia do orçamento de 2024, em que contava lá com 258 milhões de reais. Desse valor, o Tricolor apontou como 40 milhões para venda de atletas. Mas quais seriam esses atletas que o Fortaleza pretende negociar? O que a gente sabe é que tem um negócio fechado já com o Atlético Goianiense para vender o Alex Vinícius, zagueiro jovem da base do Fortaleza, mas que não deve ter muitas oportunidades dentro do time do Vojvoda, por isso vai seguir aí no Atlético Goianiense. Ele já estava emprestado para o time goiano, que tem interesse em continuar com o atleta e vai adquirir em definitivo. Os valores dessa negociação ainda não foram divulgados. Quem também deve estar saindo muito em breve e anunciado também sobre esse acordo é o Romarinho, que deve jogar pelo Sport. O clube pernambucano já tinha manifestado interesse no atacante durante a temporada de 2023, mas o acordo veio acontecer apenas no final do ano, depois da temporada se encerrar. Esses valores também dessa negociação a gente não sabe apenas quando de fato for anunciada pelo Fortaleza, pelo Tricolor do PC. E quem também pode ser negociado, é muito provável que seja, é o Gustavo Coutinho, que foi artilheiro da Série B em 2023, é da base também do Fortaleza e que não consegue muito ter espaço dentro do time profissional do Tricolor do PC. O próprio Marcelo Paes já afirmou que a expectativa é que sim, ele saia e tem time do exterior de olho, boas propostas. São esses três nomes que a gente tem hoje com a expectativa de que possam ser vendidos pelo Fortaleza. De saídas, fora esses nomes que eu acabei de falar, ainda tem de Lucas Crispim, mas que está em fim de contrato, Fernando Miguel, que foi para o Ceará, a mesma coisa, e também o Zanocelo e o Romero, mas esses dois eram contratos de empréstimos e não entram dentro dessa perspectiva.